Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando sobre espionagem, magia negra e conspiração. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você a respeito de um simbolismo que está no filme Minority Report, ok? Você vê que eu tenho falado bastante a respeito desse filme aí, tá? Esse filme aí simboliza o seguinte, tá? Simboliza, dentre muitas coisas, tá? Ok? Tem muitos simbolismos, tá? Um filme bastante interessante que você assista, tá? É semelhante ao filme The Crow, tá? E também, que outro filme eu poderia comparar com esse daí? Bom, não me vem aqui na mente, mas todos os filmes que eu mostrei têm simbolismos, tá? De espionagem, magia negra e conspiração. Então preste atenção. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o simbolismo dos scanners, tá? No filme Minority Report. O simbolismo dos scanners, tá? Que são, no caso, personagens ali da história, que eles têm como se fossem superpoderes, tá? De sondar a mente das pessoas, tá? E de fazer previsões, tá? Ok? Então, o simbolismo disso daí é a prática de magia negra, tá? E a incorporação de práticas de magia negra associado com sistema de governo, tá? Para você entender. Consegue entender? Ok? Quando você viu eu falando a palavra sistema nos meus vídeos, tá? Isso aí é meu, ok? E o que é sistema? Eu já fiz um vídeo falando para você o que é sistema. Sistema é um conjunto de coisas, tá? Que funcionam para uma coisa só, tá? É um conjunto de várias coisas, tá? Que vão funcionar para uma única coisa. O nome disso é sistema, tá? Ok? Presta atenção. E a ideia, tá? De magia negra estar envolvida com o sistema, tá? Um sistema de governo, tá? Isso aí é uma das coisas que o filme vai mostrar. E o que eu acho interessante no filme é que o filme mostra como uma coisa que não funciona. Como uma coisa que não funciona, que não dá certo e que envolve inclusive corrupção, tá? Isso é o que eu acho sensacional na mensagem do filme, tá? Só que a ideia dos scanners aí no filme, tá? É uma coisa que eu vou colocar aqui pra você. É como se os scanners fossem bonzinhos, tá? Sim, uma das coisas que vai dar impressão nesse filme aí pra você é que os scanners são bonzinhos. No final do filme tem uma cena que o tal do cara aí, ele resgata um dos scanners para ajudar ele a descobrir um determinado lugar, porque o tal do scanner tinha o poder de adivinhar o pensamento e de ver as coisas. Aí no meio da cena vem uma mulher correndo assim na direção deles, assim, correndo assim. Aí o scanner vai para a mulher no meio do caminho e fala assim: olha, não volte para casa, ele já sabe. Você provavelmente não entendeu, mas eu entendi na hora. Há muito tempo que eu vi esse filme uma vez só, tá? E algumas cenas eu entendi logo. O que significa? Ó, não volte para casa, ele já sabe. Aí a mulher volta o caminho por onde ela veio. Significa que no meio do caminho o scanner fez uma previsão ali na hora ali. E o que seria? Uma mulher adúltera, uma piranha que estava traindo um homem, e o scanner foi e ajudou ela a escapar do cara que ela estava fazendo de babaca. Ou seja, você veja que os filmes americanos, tá, são carregados de feminismo, tá, e de adultério de mulher, ok? Então a ideia de tentar mostrar os scanners como bonzinhos, tá? Não. Os scanners, tá, simbolizam pessoas incorporadas por demônios, tá? Presta atenção. Tem telefone tocando aqui, tá? Ok? Já falei que quando eu estou fazendo denúncia de magia negra, tá? Telefone tocando. Qual é o simbolismo então dos scanners? São duas coisas, tá? Preste atenção. Existe os cagalhões, né? Os scanners, na verdade, são cagalhões, para você entender, tá? Ok? Quando você viu eu falando a palavra cagalhões associado com a prática de magia negra no olho, tá? É isso daí, os Q-scanners, ou Q-cagalhões, cagalhões scanners, é isso daí. Presta atenção, eu vou falar muita coisa aqui, 4 minutos. Os scanners não são bonzinhos, tá? Consegue entender? Primeira coisa, tá? Os scanners são incorporados por demônios, tá? E os demônios que incorporam nos scanners, imagine os scanners, para não ficar muito pessoal, mas eu vou falar o que é para você. Os tais dos scanners, eles incorporam demônios. E estes demônios não são seres bonzinhos, são seres decadentes mesmo. Você consegue entender? Os tais dos espíritos que no filme eles têm superpoderes. É como se os poderes estivessem neles, tá? Mas a realidade
esses scanners incorporam demônios, para você entender. E estes espíritos que esses scanners incorporam não são bonzinhos, tá? Por exemplo, você já viu Chaves, quando a dona Clotilde chega e fala a respeito dos espíritos zombeteiros? Os espíritos zombeteiros? Você provavelmente ouviu a vida inteira e não entendeu, né? Só quem mostra para você sou eu. O que significa zombeteiros? O que é espíritos zombeteiros? Que porra é essa? Zombeteiro significa zombar. Ó, espíritos zombeteiros são espíritos que zombam das pessoas. Ó, são fantasmas que assombram as pessoas de zombaria mesmo. Eles estão zombando das pessoas com o assombramento que eles estão fazendo. Só quem mostra pra você é o Jorge Rodrigues. Diga sempre que é meu, ok? Tem coisa aqui encostando no meu olho, tá? Ó, as pessoas que praticam incorporação de demônios, tá? Associado com a questão da necromancia, eles também colocam a ideia, tá, de que os espíritos são zombeteiros. Aquela alegoria que aparece ali no Chaves é justamente do espiritismo mesmo, tá? Do espiritismo, dos espíritos, né? Porque a dona Clotilde ali está intervindo numa situação em que ela está trazendo o conhecimento dela de vida aí a respeito de fantasmas, entendeu? A respeito da invocação dos fantasmas, consegue entender? Para tentar resolver aquela assombração que estaria acontecendo na história. Por quê? Porque os espíritos zombeteiros, tá? E os tais dos espíritos do bem não são do bem, tá? São demônios, tá? Ok? São demônios e eles são zombeteiros porque o objetivo deles é destruir as pessoas. Destruir, prejudicar, ofender, tá? E estes scanners aí estão possessos com esses espíritos. Aí. Só que com o poder de fazer previsões. Consegue de adivinhar pensamentos, de ver coisas que você que é humano, tá? Você que faz parte do mundo humano e material, você não tem capacidade de fazer. Pronto. E o que são os tal dos scanners, tá? São indivíduos que pertencem ao grupo do governo que incorporam essas merdas, tá? Ok? E indivíduos que são criminosos, tá? Ok? Que praticam isso daí, tanto independente do governo quanto financiado por um grupo de conspiração, tá? Um grupo corporativo de conspiração, que eu já falei que quando eu falo corporativo, eu não estou falando diretamente de empresas, tá? Ok? Um grupo corporativo, um grupo, seja empresarial ou não empresarial, seja empresarial, seja anti-empresarial, um grupo, tá? De vagabundos, tá? Que pratica magia negra, associado com um grupo por cima, ou associado com o governo, ou desassociado com o governo. Como eu já falei para você, que magia negra está na mão de qualquer vagabundo. Consegue entender? Por isso que daí se dizer cagalhões, tá? Consegue entender? Porque a prática de magia negra pode ser manuseada por qualquer merda. Qualquer merda pode manusear isso daí. E os governos antigos, tá? Eles associam isso daí, eles têm agregado isso daí, porque isso daí são costumes até antes dos tempos medievais, tá? Por exemplo, a questão do celular tocando de novo, tá? Ok? O que significa antes dos tempos medievais? Por exemplo, antes dos tempos medievais, eu posso apontar uma fonte aqui para você, tá? Só quem mostra sou eu, isso aqui é meu, nunca aprendi com outra pessoa. Antes dos tempos medievais, eu te aponto uma fonte boa, que é a Bíblia. Você vai ver isso daí. Sim. Os líderes antigos, eles eram envolvidos com magia negra. E nos tempos medievais? Por exemplo, você já viu filmes, né? Eu nunca vi, tá? Doutrinas, tá? Nunca pesquisei por doutrinas medievais. Você já viu os filmes medievais, né? Filmes de histórias de cavaleiros medievais? Tem os magos, a classe dos magos, dos feiticeiros, né? Tem bastante glamour na cultura dos filmes de fantasia associado com histórias medievais, com os magos, né? Os bruxos. Isso daí. Então era a questão medieval. E nos tempos modernos? Isso acabou. Não. Continua se fazendo a mesma coisa. É isso daí, o simbolismo dos scanners. Estes scanners aí, no caso, são membros do governo. Presta atenção. E é o que acontece. Uma das coisas interessantes que o filme vai mostrar, isso é que é interessante, tá? O filme vai mostrar que as previsões dos scanners falhavam. Ou seja, os scanners tinham previsões, tinham visões, tinham alucinações de demônios, tá?
Mas essas previsões aí falhavam também. Eles uma hora acertavam, outra hora eles erravam. E na conexão deles com a máquina que fazia previsões, o que simboliza a máquina? Só o Jorge Rodrigues que fala para você. Tá, e o simbolismo da máquina? A máquina simboliza espionagem, um esquema de espionagem, um esquema generalizado de espionagem e de grande conteúdo de informações, tá? Ok? Ou seja, de cada pessoa e de todos os aparelhos que envolvem as pessoas, tá? Ok? De todo tipo de histórico relacionado a cada pessoa, tá? E aí, junto os scanners com a máquina, dá isso daí. Previsões de demônios e informações de espionagem. É isso daí. Agora o último raciocínio é o seguinte: e criminosos, tá? Outra casta são criminosos. Só que desses criminosos financiados, criminosos que ganham dinheiro para ser a extensão. São os cagalhões que estão no seu bairro, tá? Que estão no seu bairro, pontos de música alta, que eu já falei, tá? Bairro, morro e ponto de música alta, tá? Ok? Que estão espionando seus aparelhos 24 horas, tá? E estão sendo financiados por algum grupo corporativo, empresarial, não, se já expliquei, tá? São vagabundos mesmo, tá? Que vivem de praticar magia negra nos outros para prejudicar, para destruir, para fazer conspirações, tá? Ok? Pronto, agora, então você entendeu. Criminosos e sociais, presta atenção. E divide ainda a casta dos antissociais em contraventores, tá? Indivíduos que praticam magia negra por praticar mesmo, para prejudicar os outros de alguma forma, e indivíduos que são financiados para praticar magia negra mesmo, para fazer conspirações. Poxa, Jorge, mas isso está associado com o governo? Sim. Por quê? Porque eles financiam. A ideia da questão disso estar associado com o governo é a ideia de favorecer quem favorece os interesses deles e prejudicar quem não favorece. Consegue entender? Ok? Agora, a última coisa que eu quero colocar para você é em tamanho. Os demônios têm o poder de adivinhar pensamento? Tem o poder? Quando esses furingos, tá? Presta atenção, vou responder a pergunta. Quando esses furingos encostam no seu olho, tá? Eles acreditam que encostando a furinga no seu olho, eles estão fazendo uso de demônios para justamente puxar pensamentos, tá? E revelações de você para eles. Ou seja, cara, eu estou sondando o pensamento daquele indivíduo. Aí tem uma frase interessante do filme The Crow, que o cara fala assim, ó: o poder está nos olhos. O poder está nos olhos. E o poder pode ser absorvido. Está no filme The Crow, você veja isso daí. Então, isso tem a ver com essa prática de magia negra no seu olho, tá? Ok? A ideia de que o indivíduo está praticando magia negra e está encostando a bunda diabólica dele no seu olho e ele está sugando informações, ele está extraindo, ele está espionando você por dentro, tá? E você acredita que o indivíduo tem capacidade de ler pensamentos? O que eu penso é o seguinte, presta atenção, eu vou colocar 3 raciocínios para você. Primeiro eu digo que não, depois eu digo que talvez e também digo que sim. Sim como? Por exemplo, existem pessoas, tá, que são incorporadas por esses demônios e elas têm a capacidade, tá, não de fazer previsões, tá, mas de ver coisas que estão, de falar a respeito de coisas que estão acontecendo de olhos fechados. Que, poxa, mostra uma fonte assim, é meu, tá? O espírito de adivinhação. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo está passando num lugar e uma mulher tinha um espírito de adivinhação. Então ela conseguia fazer adivinhações de coisas que estavam acontecendo, mas não necessariamente prognóstico no futuro, consegue entender? Mas basicamente, ou talvez, tá? Mas principalmente o presente, falar de coisas que estão acontecendo, tá? Sem que a própria pessoa tenha o contato com a situação, consegue entender? Ou seja, um poder, né, diabólico em cima disso daí, a primeira situação, tá? A terceira situação, nos últimos segundos, tá? A segunda situação é que eu não acredito, tá? Você, significa que eu acredito que um diabólico, ele consegue sondar a mente de um outro diabólico. Sim, isso provavelmente acontece, tá? Que o indivíduo incorporado, ele consegue manipular a mente de outras pessoas que são incorporadas junto com ele, ou que praticam magia negra. Mas a você que não pratica, não acredito, tá? O que eu acredito é que eles, na verdade, praticam isso em cima com essa tentativa, tá? De sondar pensamentos. E como eu estou sempre falando, ok? Coloquei as 3 coisas aqui bem rápido para você entender.
E a terceira coisa, tá, é que são extremamente mentirosos, tá? Ok? Extremamente.